Agora a gente conversa então sobre a Expo Inter, porque a edição 2015 da feira termina neste final de semana. Está conosco o coordenador das câmaras setoriais da Secretaria da Agricultura, Rodrigo Riso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Noite. Bom, ontem o volume de negócios chegava a uma média de 335 milhões de reais. Em relação às outras edições, a gente pode já falar, são 735 milhões de reais, tá? Isso. Só para corrigir aqui. Em relação às outras edições, Rodrigo, a gente pode falar que aumentou, houve crescimento ou redução? Não, a expectativa nossa é de que a gente vai ter uma pequena redução esse ano, né? Nós já devemos estar quase atingindo 1 bilhão entre hoje e amanhã, já que estávamos com 750 e alguns compradores, assim como todo mundo, o produtor rural não é muito diferente disso. Acredita que pode dar uma melhorada no preço e deixaria mais para o final da feira, para o fechamento dos negócios. Mas o volume em si, a tendência é de que a gente tenha igual ao ano passado ou alguma pequena redução. Bom, a gente pode avaliar ou atribuir a questão econômica, a situação econômica do país e do Estado para, por exemplo, o setor de máquinas não alcançar o que já foi alcançado em outras edições? Podemos, embora o agronegócio ele tenha sido a alavanca do Brasil e do Rio Grande especificamente, mais de 40% do nosso PIB vem desse setor. Então a gente observa que o campo vai bem. E o campo ele tem uma capacidade de reação muito rápida. Porque se você pensar numa lavoura de arroz ou numa lavoura de soja, nós temos aí em poucos meses entre o plantio, o tratar a cultura e colher, se dão 6, 8 meses no máximo. Então se a safra vai bem, a gente tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida que alguns outros segmentos que não o agronegócio. Então, e a gente tem conversado com o pessoal de máquinas agrícolas. Eu ontem mesmo estive com o pessoal de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul até tem mais de 60% das máquinas agrícolas produzidas no país são gaúchas. E eles disseram que os negócios estão um pouco retraídos, mas não é tudo isso que se diz por aí. A gente sabe que a cotação da soja está bem, o preço do boi está bom, tem algumas atividades, alguns segmentos que estão com algumas dificuldades de preço, mas não é geral. Não é geral. Bom, alguns expositores de animais disseram que no desembarque que o setor do campo não estava enfrentando então essa recessão tão acentuada como a indústria, por exemplo, automotiva enfrenta e se esperava então para a indústria agrícola. Essa percepção se confirmou durante a Expo Inter para esses expositores, na tua percepção? Sim, eu acredito que sim, porque se a gente observar a movimentação, vou pegar uma das raças de cavalo, se a gente pegar a movimentação do cavalo crioulo, ela teve números bastante expressivos, bastante importantes, quer dizer, até mesmo porque nessa exposição específica, a Expo Inter é a maior feira de exposição a céu aberto da América Latina, né? E ela antecede justamente as exposições feiras de primavera do interior do Rio Grande do Sul. Nesta se dá justamente a final do freio de ouro, que é no primeiro final de semana, que foi o final de semana passado, que são 14 animais, 14 machos, 14 fêmeas que lá chegam. É como se chegasse na Copa do Mundo, né? Eu estou na final da Copa. Então isso faz com que as pessoas vão até lá, participem e também acontecem as comercializações dos animais. Já houve uma série de remates de leilões de equinos, assim, de bovinos e ovinos também. Então, nós acreditamos, pelo que a gente tem ouvido do setor, que não estamos sendo tão afetados ainda, mas a gente está com muita cautela, é um ano de se andar devagar, investimentos somente os necessários, talvez buscar recurso em banco com muito, muito cuidado para identificar exatamente a necessidade, para não ser assim, não apostar, né? Não gerar uma dívida. Não é um ano de apostas. Não, certamente não. Bom, a gente começou falando de um panorama nebuloso que a gente vive hoje no Brasil e no Estado, mas vamos falar de coisas boas também. Uma das características que a gente estava falando, que era o trânsito, que complicava muito na região, melhorou bastante, né, com a entrada da 448 como alternativa. E outro fato que a gente traz aqui é o que citamos agora há pouco, o pavilhão da agricultura familiar, que registrou um crescimento de 7% nas vendas em relação ao ano passado. Algum outro aspecto positivo? Tem. O que a gente pode observar? Como tudo, né, toda aquela equipe que está lá, porque uma exposição dessas não se faz de um dia para o outro. Nós tivemos aí esse incidente do vendaval lá em dezembro, né, que destruiu, enfim, grande parte do Parque de Exposições, e agora tivemos a enchente, que é a mesma que foi mostrada na matéria anterior, que caiu o talude do dilúvio, né? Nós também sofremos aqui com arroz, enfim. Então, o secretário Hernani Polo liderou esse processo todo e houve
um entendimento dos parceiros. Tem grandes parceiros que fazem a feira, que é o Sistema Farsul, que é o Simers, enfim, que é a FEBRAC, que é a própria FETAG, enfim, tem uma série de entidades que participam e que puderam colaborar até financeiramente, porque dentro da dificuldade do Estado, para que a gente pudesse chegar na feira aí como está. Então, a gente está considerando aí que é uma feira de superação. E eu acho importante isso da gente falar dessa parte do acesso. Eu estou na minha 26ª Expo Inter, né? E realmente a gente não está tendo essas dificuldades que a gente tinha anteriormente de acesso, de chegar. Eu acho que isso é algo bom. Algo positivo, o Rio Grande do Sul tem uma tradição, uma história de equinocultura. Nós lançamos nessa feira a Câmara da Equidiocultura, que deverá ser, através de decreto, regulamentada pelo governador em seguida. Bacana. Nós tivemos também, dentro de um programa que se lançou ainda esse ano, um programa de pró-olivas, nós tivemos lá um curso de degustação de azeite de oliva para que as pessoas pudessem aprender como é que se faz. Porque é fácil dizer que a acidez tem que ser assim, o assado e tal. Então, e algumas outras ações, como, por exemplo, eu vou citar da área do leite, que são importantes, e o leite tem estado em pauta, né, o tempo todo com essas operações. E nós lançamos, inclusive, essa cartilha aqui, Pedrinho e Liz, a origem do leite. Por favor, Rodrigo. E essa cartilha, ela justamente trabalha com aquilo que a gente imagina que é educar as pessoas, para que as pessoas entendam que o leite não vem de uma caixinha da gôndola do supermercado, né? Então, essa cartilha, ela explica detalhadamente a origem do leite, o processamento do leite, enfim. E tem uma parte para as crianças poderem desenhar e pintar e tal. As crianças realmente não têm muita noção, né, de onde vem o leite, realmente, né? A galinha com pena, né? Enxergar uma galinha que não seja congelada, isso, né? Então, e que tem todo um processo para chegar lá, né? Tem todo um trabalho que inicia... Claro. No produtor, né? Queria te perguntar uma coisa, a gente falou bastante aqui da doença do mormo, foi uma preocupação para a feira esse ano, para a organização? Foi, é uma doença porque o Rio Grande do Sul é expressivo o número de equinos que nós temos e a preocupação continua ainda, porque vem a Semana Farroupilha aí daqui uns dias, né? E é uma doença complicada, mas a gente está tratando com todo o cuidado necessário, tem uma equipe toda de veterinários que cuida dessa parte, mas foi um momento assim de tensão, mas enfim, conseguimos superar aí mais essa. Bom, uma outra questão positiva, e acho que a gente pode, já agradecendo a tua presença, Rodrigo, agradecendo a tua disponibilidade, afinal de contas a feira está funcionando e a correria é muito grande, de que tivemos um tempo muito agradável, né, nesse período de feira, a expectativa ainda para o final de semana, pelo menos agora no início, é de um tempo bom e gostaria que tu fizesse, então, já agradecendo a tua presença, o convite para que as pessoas possam curtir a feira. Justamente, o que eu ia comentar é isso. Eu acho que nós somos de sorte, nós temos parceiros importantes que nos ajudaram. Nós tivemos o primeiro sábado e o primeiro domingo da Expo Inter sem chuva, isso é algo quase que inédito. E eu queria aproveitar aqui, além de agradecer o convite para a gente poder estar aqui divulgando essa importante feira e dizer para as pessoas que ainda temos todo sábado, todo domingo, da feira, esperamos que o tempo nos ajude, enfim, estamos lá para receber todos os gaúchos e todos os brasileiros aí. Muito bem, parabéns pelo sucesso da feira, mesmo em tempos tão difíceis, e a gente deseja então que corra tudo bem para esse final de Expo Inter. Obrigado, Rodrigo, seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês, uma boa noite. Muito obrigado.